Tenho certeza que você já deve ter ouvido ou dito a expressão política, religião e futebol não se discutem. A ideia por trás dessa frase é que não há verdades absolutas quando nós pensamos sobre esses temas e que tudo é uma questão de opinião ou de preferências pessoais. Mas não é preciso muito esforço para perceber o quão perigosa é essa ideia. É por não discutirmos questões importantes que afetam diretamente a nossa vida, é que nós deixamos que outros decidam e opinem, e por isso deixamos que as opiniões de terceiros, as opiniões de outras pessoas, nos influenciem negativamente quando pensamos principalmente nas questões religiosas e nas questões políticas. Esses são temas que nós deveríamos sim ter opiniões formadas e não opiniões apenas com base em preferências, mas de acordo com a verdade e com a realidade, porque, como eu disse, são temas profundamente relevantes que afetam diretamente a nossa vida pessoal e a coletividade. A questão é, de fato, há momentos que não é relevante entrar em algumas discussões. Mas eu aprendi uma coisa interessante: não há temas que não podem e não devem ser discutidos. Há pessoas com as quais não se deve discutir. A sabedoria bíblica de Provérbios nos diz, por exemplo, em Provérbios 29:9, que se o homem sábio discute com o insensato, quer este se encolerize, quer se ria, não haverá fim. Ou seja, não há discussão com o tolo que não quer sair da sua tolice, que quer continuar na sua falta de senso, de entendimento e permanecer na sua ignorância. Então, entendendo isso e retornando para a frase, será que realmente religião, futebol e política não se discutem? Levando em consideração essas coisas, nós aprendemos duas lições importantes que eu gostaria de deixar para vocês. A primeira: discuta sim. Aprenda a discutir. É assim que nós vamos avançar e aprender em temas tão importantes, como dissemos aqui, principalmente quando nós pensamos em religião e política. As questões religiosas que envolvem a nossa fé, envolvem naquilo que cremos, porque cremos, como cremos. Um assunto que afeta a nossa vida pessoal diante do Criador, o nosso serviço a Deus, e questões que poderemos dizer para todos nós que cremos, questões que têm uma relevância eterna, que vão definir o estado eterno de cada ser humano. Aprenda a discutir questões políticas, questões sociais, questões econômicas. Não é necessário que todos nós sejamos experts nesses assuntos. Não é necessário sermos especialistas nos assuntos políticos, sociais, que envolve bastante leitura, que envolve um conhecimento e até experiências de vida que muitos de nós não temos e nunca teremos. Mas é importante nós nos aprofundarmos em questões tão relevantes que definirão como nós vamos votar. E aí, nos aproximando aí das eleições que vão acontecer daqui a algumas semanas, é importante nós discutirmos e debatermos. É importante olharmos para os políticos quando eles estão discutindo as suas ideias, discutindo as suas ideologias, discutindo os seus planos de governo, porque isso vai afetar o modo como nós vivemos em sociedade. Isso vai afetar os mais pobres, isso vai afetar o comércio. Então é necessário que nós realmente aprendamos a discutir sobre questões tão relevantes quanto a religião, quanto a nossa fé pessoal, as nossas práticas religiosas, aquilo e a forma como nós entendemos a revelação de Deus, o ser de Deus e as questões que envolvem a nossa vida com o próximo, com o necessitado, as questões econômicas, as questões sociais. É importante nós discutirmos essas coisas. Se não discutirmos, outras pessoas vão pensar por nós. Outras pessoas vão definir como nós devemos votar ou naquilo que nós devemos crer e como nós devemos crer. Então precisamos de fato estudar essas coisas, termos opiniões formadas, como dissemos aqui, de acordo com a verdade, de acordo com a realidade, debater essas questões porque elas são profundamente relevantes. Então aprenda a discutir, essa é a primeira lição. A segunda lição que nós aprendemos quando pensamos nessas coisas é que nós não somente precisamos discutir e aprender a discutir,
mas nós devemos discutir religião como religião. Devemos discutir política como política. E podemos discutir futebol, como esporte. O grande problema que nós vemos em nossos dias é que as pessoas estão discutindo política como religião. Estão olhando para a política como uma guerra entre o bem e o mal. Estão olhando para políticos como aqueles em que nós depositamos a nossa esperança de redenção, de salvação. Estamos praticamente elegendo aquele que é o representante de Deus na terra e aquele que é o representante do diabo na terra. Não podemos discutir política como discutimos religião. Há questões que é da esfera da política e há questões que é da esfera da religião. Então precisamos discutir política como política e não como religião. Por vezes também vemos pessoas discutir política como se discute futebol. Quem é que tem mais seguidor na rede social? Quem é que tem a torcida maior? Quem é que grita mais? Quem é que vibra mais? A ideia de vestir a camisa, a paixão cega que muitas vezes podemos entender, respeitar que existe assim no futebol. Nós podemos dizer, por exemplo, no futebol que o meu time, que o nosso time é o melhor time do mundo, mesmo que de fato esse time não seja. Há espaço para essa paixão cega, mas não podemos aplicar a forma como discutimos, a forma como tiramos onda do nosso amigo, quando o time dele perde, e discutir da mesma forma política e religião, da mesma forma que discutimos futebol. Precisamos entender que cada uma dessas coisas precisa ficar no seu devido lugar. Cada esfera precisa ser tratada em um grau de importância diferente. Quando discutimos religião, temos uma questão profunda, existencial, espiritual. Quando falamos de política, nós pensamos em questões econômicas, em questões sociais. Podemos ter preferências ideológicas, podemos ter opiniões diferentes e conviver sobre isso. Então não podemos confundir as coisas e precisamos tratar cada uma dessas coisas no seu devido lugar. Podemos discutir, mas entendendo que cada uma delas tem um grau de importância. Discuta, aprenda a discutir, mas entenda que quando pensamos em religião, pensamos em política, pensamos em futebol, ou em até outros assuntos que poderíamos lembrar aqui, pensar, quando pensamos nos debates e nas discussões, mas cada uma delas precisa ser discutida no seu devido lugar, no seu âmbito e na sua esfera. E aí, o que é que você acha de tudo isso? Você está aqui no canal do Você Que Pensa e a ideia aqui é fazer você pensar sobre teologia, sobre vida cristã e sobre coisas afins. Então usa aqui os comentários para falar da sua opinião sobre esse tema. Compartilha, curte e assine aqui o sininho para receber as nossas notificações. Deus abençoe e é isso. Pense.